Jornal Gente no ar pelo Band News TV, pela Rádio Bandeirantes, pelo aplicativo Band Play, agora para falar sobre o caso daquele desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás que proferiu palavras duras contra a Polícia Militar em um dos julgamentos que aconteceu em segunda instância lá no TJ goiano. Vocês lembram que nós apresentamos aqui a manifestação do desembargador Adriano Roberto Linhares Camargo, que defendeu o fim da Polícia Militar durante o julgamento de policiais. O Corregedor Nacional de Justiça suspendeu o afastamento das funções do desembargador, medida que foi decidida nesta semana pela cúpula do TJ de Goiás, depois da repercussão do caso. Sendo assim, ele volta às suas funções normais. Vamos relembrar o que disse o desembargador durante a sessão de julgamento contra a Polícia Militar do Estado. Isso não pode mais se repetir. Aliás, aqui vai uma reflexão pessoal. Para mim, tem que acabar com a Polícia Militar e instituir uma forma diferente de atuação na área da investigação e da repressão ao crime. A Polícia Militar é como reserva técnica do Exército, é para enfrentar inimigo. É esse o seu papel. E é por isso que nós vemos abusos e excessos seguidos, recorrentes. A Polícia Militar de Goiás é invisível. Vejam nos jornais a quantidade de confrontos e ninguém leva um tiro. Morrem 4, 5, 6. Não é por preparo, não. Nós sabemos por quê. Que bom que o policial não morre, né, quando troca tiros com o bandido. Pior seria se o policial morresse e o bandido ficasse vivo, né, desembargador? Vamos começar por aí a nossa discussão. Em segundo lugar, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, no mesmo dia dessa manifestação, eu lembro que era um feriado, ele estava em viagem para o exterior, ele ficou muito bravo com essa declaração e gravou um vídeo que nós exibimos aqui no programa, falando que iria pedir para o Tribunal de Justiça alguma providência em relação a esse desembargador que atacou a Polícia Militar. Afinal de contas, a Polícia Militar está nas ruas para defender o cidadão, né? Para tirar o bandido das ruas, para efetivamente fazer o policiamento ostensivo. E, por vezes, se depara com situações de flagrante como essa que estava sendo julgada. Os policiais militares invadiram uma residência porque tinham a informação e a certeza, depois de observar pelo muro, que havia uma grande quantidade de drogas dentro daquela residência. E a Constituição Federal garante esse ingresso nas residências em situação de flagrância. É claro que ninguém pode sair invadindo a casa sem mandado, mas na situação de flagrante, isso é absolutamente possível, segundo a legislação. Não só rasgou a nossa legislação na decisão, como também rasgou a reputação da Polícia Militar ao proferir essas palavras, esse desembargador, que agora volta ativa. Pelo menos ele vai trabalhar com alguma coisa, né? Porque ele ia ficar sem trabalhar com nada e ganhar o salário, afastado. E a gente sabe que isso não ia dar em nada. Agora, era preciso, né, enquadrar também esse tipo de magistrado. A gente não tem mais como suportar uma situação de tanta ofensa para uma instituição que tem os seus erros, que deve pagar pelos seus erros, é claro, mas que não pode ser afrontada dessa forma genérica como fez o desembargador no seu julgamento. O desembargador tem direito à opinião dele, né? Mas assim, como autoridade da representante da justiça, né? Como magistrado, ele não pode se posicionar dessa maneira, né? E, do ponto de vista pessoal, até fico imaginando, né? Quando e se, tomara que ele não passe por isso, é claro, mas imagine se o desembargador ou seus familiares forem vítimas de algum tipo de ameaça, de invasão de residência por bandidos, qualquer coisa dessa natureza. Ele pretende recorrer a quem mesmo, né? E esse conceito é absolutamente equivocado, lacrador, né? De que a Polícia Militar é uma força auxiliar, isso é uma concepção dos anos, sei lá, 50, né? De que a Polícia Militar é um órgão auxiliar das Forças Armadas. Isso em situação de guerra, em situação de conflito. E dizer que a Polícia Militar existe para enfrentar o inimigo, como força auxiliar das Forças Armadas, etc. O inimigo é o bandido, é o inimigo da sociedade.
né? O bandido fez opção pelo mundo do crime para atentar contra as pessoas, os homens e mulheres de bem deste país. E é para isso que a Polícia Militar, que é a polícia ostensiva, existe, exatamente para esse tipo de enfrentamento. E o desembargador também parece fazer uma confusão ali entre os papéis de polícia, né? Falando em investigação, polícia, ele talvez ignore o fato de que a Polícia Militar não investiga. A Polícia Militar é polícia de choque, né? Polícia ostensiva. Quem investiga é a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, a Polícia Federal. Imaginar que temos um magistrado no estado de Goiás que não sabe disso é inquietante. Mas é que a gente tem tido muitos casos, né, de manifestações de integrantes do Poder Judiciário fora de contexto. Cláudio, cada um pode pensar o que quiser, por isso que a gente vê tanta bobagem também circulando hoje, principalmente por rede social. Agora, falar disso dentro de uma função pública e no momento em que você está exercendo a função pública como juiz, você está lá para julgar, para fazer com que a lei seja cumprida. Com todo respeito ao desembargador, a opinião dele é irrelevante nesse caso, né? E não deveria ser externada. Por mais que a gente concorde, discorde, ache grande bobagem, é irrelevante. A gente fala muito a respeito disso também, às vezes em alguns processos que envolvem ministros do Supremo Tribunal Federal, que colocam ali posições pessoais, opiniões pessoais, muitas embasadas. A gente, concordo, não, com essa eu não concordo. Mas não cabe a ele fazer isso. Pode fazer isso num outro contexto, batendo papo com amigos, almoçando no domingo com a família, mas ali com a toga, aí não pode, né?